Uma pessoa está aqui perguntando a respeito de Marta e de Maria, aqueles dois personagens que aparecem no Evangelho. Então Marta trabalhava muito e Maria não era muito ativa, estava ali aos pés de Jesus. Então ele disse que Maria estava fazendo a parte melhor. Marta e Maria, tanto aquela que estava ativa quanto aquela que estava aos pés dele, parada, representam dois aspectos que em nós devem ser equilibrados. Isto é, o aspecto ativo e o aspecto contemplativo. Isto deve ser equilibrado. Então, uma está agindo, a outra está quieta, e nós temos que ver ali uma síntese entre as duas para adotarmos aquilo. Ele disse que a contemplação é melhor, não porque a contemplação anule a ação, mas a contemplação torna o indivíduo muito mais ativo do que ele era, só que internamente. E Jesus sabia muito bem que as ações internas são muito mais efetivas do que as externas. Então é uma parábola em vários planos, é uma parábola que tem vários níveis de mensagem e de conhecimento. Então, humanamente, nós temos que aprender a ser ativos e a sermos orantes e a sermos quietos. Temos que aprender as duas coisas e encontrar a síntese disto. Quando isso estiver bem equilibrado em nós, quando nós não estivermos nem correndo demais e nem quietos demais, quando nós estivermos com isto bem em equilíbrio, aí a contemplação vai ser mais útil, porque aí nós vamos começar a trabalhar internamente. E diga-se de passagem, quem trabalha internamente, se está encarnado, não deixa de trabalhar aqui, mas trabalha aqui com muito mais facilidade, porque tudo aquilo que tem que ser feito aqui começa já no trabalho interno. Então, na hora de pôr em prática, vai muito mais rapidamente, muito mais tranquilamente. Essa parábola, como se vê, ela é muito rica e não termina ali naquelas curtas frases que ela apresenta. E uma pessoa diz que na Bíblia está escrito que devemos amar a Deus com todo o coração e que depois a gente ouve dizer que devemos amar principalmente a verdade. Então ele quer saber o que é o principal, se é Deus ou se é a verdade. Não existe diferença entre Deus e a verdade. São duas palavras que estão se referindo à mesma coisa. Então, quem está buscando a verdade vai chegar lá. E quem está buscando lá vai chegar na verdade. São palavras sinônimas de um certo ponto de vista, Deus e verdade. Embora o dicionário não diga isto, são sinônimos. E uma pessoa pergunta se através dos nossos sonhos podem haver resgates kármicos. Sim, podem, porque quando as ações nos nossos sonhos são dirigidas, são comandadas pela alma, pelo eu superior, elas são válidas tanto quanto as ações aqui. Então, muitas ações que aqui nós não podemos ter, porque os outros já estão desencarnados, já não estão mais aqui, ou porque não há condições de desenvolver aquelas ações aqui, então aquilo pode se passar e pode ser resolvido nos sonhos, pode ser resolvido nos planos sutis, desde que isto seja guiado pela alma. Então, certas ações nós não poderíamos aqui fazer com o corpo físico, por certas circunstâncias, mas com os corpos internos, com os corpos sutis, é possível. Há muitas pessoas que conhecem estas ações. Por exemplo, há muitas pessoas que aqui não conseguem se reharmonizar com outras pessoas, não conseguem arrumar o relacionamento com outras pessoas, por várias razões. Mas nos planos internos, às vezes, estas almas se encontram
ou os corpos sutis dessas pessoas se encontram e se entendem e fazem aquele trabalho que aqui, eventualmente, alguma coisa está impedindo que ele seja feito. Isso para aqueles que guardam ressentimentos ou para aqueles que não conseguem resolver certos relacionamentos, devem entregar isto para os planos internos, porque nos planos internos isto pode acontecer, isto pode se realizar entre os seres, entre as almas. Mas, como nós não temos controle sobre o que acontece nos planos internos, nós teríamos que ter uma sincera intenção de ajustar aquele relacionamento. Teríamos que ter uma sincera aspiração de colocar as coisas nos lugares. E aí, o que aqui não se pode fazer, internamente se pode. Isto tudo está muito ligado ao perdão, sabe? Muito ligado à energia do perdão. Se não há energia do perdão, essas oportunidades não aparecem e essas portas não se abrem. E uma pessoa sonhou que recebeu um tiro na cabeça. E ela foi desencarnando em muita paz, sem sentir o medo que normalmente ela sente da morte. Vê, isto já é um trabalho de cura que foi feito com a pessoa internamente. Ela aqui, conscientemente, tem medo da morte, mas ela foi atendida por um trabalho de cura nos planos internos, no plano astral ou no plano mental, aonde ela também existe e deve ter este medo localizado. Então ela foi tratada ali, ela foi atendida ali e quando sonhou com este tiro, ela já descobriu que ela não tem mais medo disto. Então foi preciso um sonho para mostrar a ela que ela, nesse ponto, já está mais preparada. Nós temos que estar muito em contato com essa nossa vida subjetiva. Nós temos que estar atentos com o que acontece conosco, porque muitas coisas se completam na vida subjetiva, na vida interna ou na vida de sonhos. E isso a gente precisa estar atento a esses movimentos, porque eles são sutis, não é? Eles são silenciosos e nós precisamos prestar atenção para ver como as coisas vão desenvolvendo. E vemos que nós evoluímos bastante enquanto dormimos, que nós passamos por processos enquanto estamos adormecidos que nos transformam e que no dia seguinte nós podemos estar bem diferentes. Mas precisa prestar atenção nisto para cultivar esta possibilidade, para ter em conta esta possibilidade. E uma pessoa sempre sonha que está numa praia deserta e que sempre vem uma onda para alcançá-la, mas ela está nesta praia. Então, ela está atualmente trabalhando o limite entre o plano emocional e o plano mental. Ela não está mais dentro do mar, quer dizer, ela não está mais no emocional, pura e simplesmente. E ela também não está lá no interior, que representa o mental. Ela está na praia. Ela está naquele ponto em que está entre o emocional e o mental. Então ela já está progredindo nestas coisas, nos seus medos e nos seus receios. Então, como já está caminhando na praia, ela vê que as grandes ondas não alcançam mais. Então agora ela teria que trabalhar, se esforçar um pouco para sair desta praia, não em direção ao mar, mas sair desta praia em direção ao interior, isto é, ao plano mental. E isso, as leituras, o estudo, pode ajudá-la a fazer esta transferência. Estar na praia já é muito bom. Aqui veja, uma pessoa chegou aqui e sonhou. E neste sonho havia um pai, 2 filhos, a mãe das crianças, e ela participando disto tudo. Mas, a uma certa altura, ela começou a se sentir como se fosse o pai,
Depois começou a se sentir como se fossem os filhos do sonho. E depois ela começou a se sentir como se fosse a mãe que estava acompanhando aquilo. Então, essa pessoa chegou aqui e participou do sonho de alguém. Como aqui existem muitas pessoas, outros estão sonhando, outros estão tendo vida interna, subjetiva, e ela então fez contato no plano astral com o sonho de alguém e assistiu o sonho de alguém. Por isso que ela viu que não tinha muito a ver com estas coisas, mas sonhou muito claramente. E como ela ficou interessada naquele sonho, como ela ficou coligada com aquilo, ela começou a se sentir um daqueles personagens. Seria muito bom que antes de nós adormecermos, nós realmente entregássemos o nosso sono. Porque se nós entregarmos o nosso sono e reafirmarmos para onde queremos ir, quer dizer, para o interno do nosso ser, para o nosso núcleo mais profundo, aí nós atravessamos esses planos intermediários, inclusive onde estão acontecendo os sonhos dos outros, nós atravessamos esses planos bem mais rapidamente. E não acontece de nós ficarmos aí detidos, interessados em alguma coisa, que às vezes, por não pertencer a nós e por serem muito claros, essas coisas podem nos prender aí nesses momentos. E nós ficamos sonhando coisas dos outros, em vez de fazermos o nosso processo, que seria não ficar nesses planos intermediários, mas seria entrar para dentro de nós mesmos e irmos, logo que possível, lá para o sono profundo. E se nós não fazemos esta entrega bem feita antes de adormecer, nós corremos mesmo o risco de entrar nos sonhos dos outros, porque os sonhos dos outros estão no ar, no plano astral ou no plano mental. Então precisa fazer esta entrega e ir decididamente para dentro do próprio sono. E outra pessoa, todas as noites, faz todas as suas orações e a sua entrega às hierarquias, mas ela tem sonhos conflitantes, principalmente de ordem sexual, e acorda de madrugada várias vezes. E o que isto significa? Significa que você no pedir que as coisas entrem em equilíbrio, você no pedir isto, você tem como resposta aquilo que acontece no início, isto é, a eliminação de coisas que estão retidas no subconsciente. Então, se você está pedindo para ter um sonho tranquilo, isto pode começar por você eliminar as coisas que estão impedindo você de ter um sonho tranquilo. Então tem que ver o que você sonha depois de uma entrega destas como uma eliminação, como se você tivesse tomado alguma coisa que eliminasse aquilo que estava lá no subconsciente retido. E a uma certa altura, esses sonhos passam porque este lixo todo é tirado, este lixo todo se libera e aí começa um outro tipo de vida de sonho. E uma pessoa diz que tem uma doença degenerativa que lhe causa a perda gradual da audição. E que isto é uma calcificação de uma certa região do ouvido. E qual é o sentido espiritual desta doença e qual é a forma de cura? Bem, se nós passamos muito tempo ou algumas vidas sem dar atenção ao ensinamento espiritual que recebemos, se nós não damos ouvido àquilo que a gente escuta, aquilo que vem através do ensinamento, através das palavras, etc., tudo aquilo que entra pelo ouvido, se a gente deixa de escutar, então isto pode produzir uma deficiência da audição numa vida futura, que parece que é o que está acontecendo aqui. E se isso está incluindo calcificação, é sinal que esta recusa por ouvir o que vinha do ensinamento é uma recusa muito antiga, que até já se calcificou. Mas aqui podem acontecer duas coisas. Ou isto regredir, se você muda de hábito, isto é, se você passa a escutar
o ensinamento que você sempre se recusou a escutar, se você passa a escutar, isto pode regredir. Pode acontecer também que se você tiver uma real decisão em escutar o ensinamento, mesmo que aquilo não possa regredir por causa do karma que o ouvido criou, por não ter escutado, se aquilo então não puder regredir, pode acontecer que você tenha uma graça de ter a audição interna. E aí se abre a sua audição interna para que você receba esse ensinamento internamente, então você vai ver que esta espécie de surdez vai ajudar você a se concentrar na audição interna. Vai abrir portas a você para você ter um outro tipo de contato, um outro tipo de audição. Mas isso tudo está ligado à sua intenção e à intensidade com que você estiver fazendo este processo. Agora, o fato da medicina dizer que isto não tem cura, isto não quer dizer nada, porque nós conhecemos casos até de glaucoma que regrediu, casos conhecidos aqui. De forma que isto tudo é bom deixar entregue ao plano espiritual e nós fazemos as transformações que tivemos de fazer. E uma pessoa diz que frequenta o trabalho há mais ou menos 5 anos e até agora ela não conseguiu deixar de comer frango nem peixe e não conseguiu deixar de beber cervejas e vinhos e não conseguiu deixar de assistir novelas na TV. E ela pergunta se isto é falta de amor. Isto é falta de hábito de fazer esses controles. Então, pode ser, não é? A gente nunca sabe ao certo, mas pode ser que nesta vida você tenha resolvido fazer o controle de certas coisas. Você resolveu nesta vida. Então você ainda não tem muita prática de fazer esses controles e acaba cedendo. Isto é, você nesta vida resolveu não comer carne. Você conseguiu, mas não totalmente. Precisa esperar mais um pouco, continuar treinando este controle e daqui a pouco vai se indo embora o frango, o peixe, as bebidas, etc. Isso vai aos poucos. Você está fazendo o que é possível, não é? Sem entrar em grandes tensões. Mas continue que isto vai acontecendo. Vá reduzindo isto conscientemente e você vai ser ajudada pelas suas forças internas a tirar estas coisas de uma vez por todas. Não esqueça da novela. Que isto talvez seja pior do que os peixes e os frangos. E uma pessoa foi ter um atendimento na casa da Praxis e deixou lá fora os seus sapatos. E quando ela voltou do atendimento, ela não encontrou mais. Ela não encontrou mais os sapatos. Não estavam mais lá. Ela pergunta: será que alguém os levou inadvertidamente? Isto é secundário. Isto é secundário. Porque se alguém levou inadvertidamente ou qualquer outra coisa tiver acontecido, isto não importa. Não importa o que aconteceu. Importa o símbolo disto. Importa o símbolo. Porque os sapatos, eles representam o nosso caminhar humano. O nosso caminhar humano sobre esta terra. Então, se eu deixo um par de sapatos fora da porta e vou fazer um procedimento, é sinal que naquele procedimento aconteceram profundos movimentos em mim. Então, o meu antigo modo de caminhar não serve mais para mim, porque não condiz mais com aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então,
simbolicamente, o sapato desapareceu. Agora, se alguém o levou inadvertidamente, foi a força desse símbolo que inspirou aquela pessoa a levá-lo para você compreender fisicamente, materialmente, que o seu caminhar humano não deve ser mais este, que tem que ser trocado. E como não deixaram nenhum outro sapato no lugar, quer dizer que é para rever mesmo tudo, inclusive se deve continuar caminhando tão humanamente, se não é melhor começar a caminhar descalço. Então vocês veem que uma pessoa distraída foi usada para você entender isto. Foi levada a levar embora o seu sapato. Agradeça a ela. E uma pessoa pergunta se quando nós eliminamos ratos, baratas e mosquitos, se nós estamos gerando karma negativo. Olha, os ratos não estavam no plano evolutivo, nunca estiveram, e surgiram quando a matéria começou a se decompor aqui, por questões que também não eram muito naturais. As baratas surgiram quando o homem começou a pensar. O pensamento do homem era tão sujo que criou no plano mental as baratas. E aí foi uma questão de tempo as baratas se materializarem aqui. E os mosquitos surgiram porque um ser que não era muito positivo resolveu fazer uma brincadeira. Resolveu fazer uma brincadeira com a terra. Deu um sopro assim lá em cima e criou os mosquitos. Então, mosquito, rato, barata, tudo isto está aqui criado depois da criação. Isto não fazia parte. Isto foi criado pelos homens. Isto foi criado pelo pensamento humano ou pelo pensamento de outras coisas supra-humanas, mas que também têm poder. Então são coisas que não estavam no plano. Então quando você manda embora um rato, uma barata e um mosquito, você está fazendo com que isto aqui volte ao normal. E se você está mandando isto para um outro plano, lá no plano psíquico, isto devolvido para lá, pode ter lá alguma solução. É como se nós mandássemos para um outro plano o que não pertence aqui, o que não foi feito para estar aqui e que desceu para cá porque nós provocamos isto. Então nós que provocamos, que trouxemos, mandamos de volta. Agora, se isto cria karma ou não, pode ser que crie, mas não é o mesmo que você matar, por exemplo, um animal que esteja na linha evolutiva do reino animal. Isto é diferente. Então se você mata uma vaca, se você mata um boi, se você mata um cordeiro para comer, se você mata um cachorro, se você mata um peixe, isto cria um tipo de karma. E estas coisas que não eram para estar aqui, que não fazem parte, criam outro tipo de karma. Aqui uma pessoa tem um familiar de 91 anos que está prestes a desencarnar, que tem muito medo de desencarnar e ela gostaria de ajudá-lo de alguma maneira. E ela teve a ideia de oferecer para ele alguns mantras para ver se ele pode ser ajudado. Sim, esta foi uma ideia positiva e você pode ir ensinando para ele alguns mantras, sem falar em desencarnação, sem falar em preparação, sem falar de nada. Você comece a pronunciar os mantras, passe os mantras para ele, ofereça isto e vamos ver o que acontece. Você não precisa ligar as duas coisas. Passe os mantras para ele e veja o que pode acontecer. E a pessoa está perguntando se no ato de cura, como que nós fazemos para nos manter coligados com o nível supramental e ao mesmo tempo estarmos muito conscientes de todos os detalhes que se passam com o paciente. Uma coisa não impede a outra, porque esta coligação com o mundo superior, com o mundo supramental,
Isto é uma atitude geral nossa. Então você se sinta coligada com o mundo interno, com o mundo superior. Isto é uma atitude sua generalizada. É uma atitude sua total, que inclui todo o seu ser. Enquanto isto, você está com atenção naquilo que está acontecendo com o paciente. Você está seguindo minuciosamente o que você tem que seguir ali para tratá-lo. Uma coisa não exclui a outra. E nós estamos aprendendo a fazer estas duas coisas, a não perdermos a consciência de onde devemos estar, que é uma consciência generalizada, que é uma atenção generalizada e a mais permanente possível, e ao mesmo tempo tratarmos de todas as coisas aqui detalhadamente com toda atenção. É isto o treinamento. O treinamento é este. Nem esquecer de lá e nem trascurar aqui, porque está pensando lá. É sinal que você não está conseguindo juntar as coisas. Então é preciso realmente treinar isto, é preciso se esforçar, porque isto é perfeitamente possível. Você está onde deve estar e aqui não deixar escapar nada, nem um detalhe. Isto é possível, isto é um treinamento. Aqueles que têm terceiro raio na personalidade ou na mente, fazem isto com mais facilidade. Mas mesmo quem não tem terceiro raio na mente e não tem terceiro raio na personalidade, consegue fazer isto. Faz isto de outra maneira, mais suavemente, mas consegue. Todos conseguem, porque nós dispomos de todos os raios. Isto é a energia do terceiro raio. Quem quiser trabalhar então esta atenção, leia sobre o terceiro raio, lá na energia dos raios em nossa vida. E você vai ver que com aquele raio, aquela energia que está disponível, é um dos raios da humanidade. Então, esse terceiro raio, ele permite, ele ajuda você a não esquecer do essencial e te ajuda a cuidar detalhadamente, atentamente, materialmente de todos os detalhes aqui. Isto é obra do terceiro raio em nós. Se você o invocar, isto vai acontecer. Porque o terceiro raio não quer outra coisa, senão que isto aconteça. Precisa que a gente se abra para isto. Precisa que a gente decida isto e aspire a ser atento desta forma. Então, por que quando estamos fazendo a busca interna com mais intensidade, nós sentimos algo freando e impedindo cada vez mais forte também? Então, isso é o desafio das forças contrárias em nós. Enquanto você não se interessa pela busca espiritual, essas forças estão no pleno domínio do seu ser, então não te incomodam, porque você está vivendo segundo elas. Então não tem por que elas te incomodarem. É justamente quando você começa a tomar um outro rumo, uma outra atitude, é que elas começam a protestar. Mas isto que protesta, quando você está fazendo o caminho, isto sempre existiu em você, só que você convivia com isso harmoniosamente, a ponto de estar tão identificado com isto, que nem percebia isto. Quando você começa a perceber, isto é sinal que elas não estão tão contentes mais com você. Então, é por isso. E aí você vai progredindo no seu caminhar e elas vão ficando cada vez mais descontentes. Isto vai assim num crescendo e você também precisa aprender a lidar com isto. A uma certa altura, você começa a desenvolver uma energia ou você começa a emanar uma certa aura e uma certa energia que não alimenta mais estas forças. Então estas forças vão perdendo o interesse em você. Mas antes delas começarem a perder o interesse, porque você não as alimenta mais, elas produzem fortes ataques. E esses ataques são provas. E aí você precisa aprender a lidar com isso. É preciso permanecer
na atitude escolhida, na atitude correta, e se as forças atacam demais, você peça ajuda das hierarquias que estão presentes também para estas coisas. Então, muitas vezes, nós podemos não estar dando conta de um determinado ataque de forças. É só se lembrar de invocar uma hierarquia da luz. E aí você vai ver que esta hierarquia da luz tem todos os meios para afastar essas forças. E você, de uma situação de total envolvimento, você de repente entra numa situação normal, sem sentir mais aquilo, pela ação da luz que você invocou. Agora, nós só vamos invocar as hierarquias da luz para fazerem este exorcismo em nós, se nós não tivermos mesmo conseguido fazê-lo por nós mesmos. Não vamos deixar de fazer o nosso esforço, não vamos deixar de fazer o nosso próprio trabalho para pedir esta ajuda. Esta ajuda se pede quando não se está realmente conseguindo. E já se tentou tudo de todas as formas. Aí se pede esta ajuda. Esta ajuda não falha, porque ela tem que atender a esta lei. Existe uma lei que diz: pede e te será dado. Isto é uma lei, então é só pedir que te é dado. Mas para esta lei funcionar, para esta lei realmente atuar, é preciso que você já tenha feito tudo o que te caberia fazer. E uma pessoa diz que ela tem consciência de tudo que ela tem que trabalhar, que ela se trabalha muito conscientemente, mas que ela não vê muito resultado do trabalho que ela faz. E ela pergunta se isto é porque ela não está trabalhando bem. Não, você está fazendo o seu trabalho e nunca deve pensar que não está surtindo efeito. Porque pode não estar surtindo efeito aqui, no plano consciente, mas no plano interno, qualquer movimento que se faça tem uma grande repercussão. Agora, os nossos corpos externos, os nossos corpos materiais, são mais densos, são mais lentos. Então, as diferenças aqui se sentem muito mais lentamente. Então, tudo isso é uma experiência que a gente vai adquirindo de lidar com essas coisas densas, com essas coisas mais insistentes, que aqui, nos planos mais materiais, demoram mais tempo para se dissolver. Mas, em geral, as pessoas que se trabalham muito, honestamente, profundamente e tenazmente, mesmo que não sintam aqui o efeito que esperavam, vão fazer a experiência. Vão fazer a experiência de que na hora que estiverem fora do corpo, vão se encontrar na luz. Uma luz que aqui elas não conheciam e uma luz que aqui elas não encontravam. Mas elas prepararam este ambiente lá, nos outros planos. Então, a pessoa teria que se trabalhar até o fim. Se trabalhar porque ela está formando um ambiente que ela vai encontrar logo que ela sair destas limitações do ambiente material, aonde as transformações são muito mais lentas. Se um ser autoconvocado, pergunta uma pessoa, pode não despertar para cumprir a sua tarefa na transição planetária? Sim, nós podemos nos ter convocado para estar aqui neste momento e podemos chegar aqui e esquecer do que viemos fazer. Como muitos encarnam para certas coisas, esquecem e fazem outras. Se vocês lerem A Ilusão como Problema Mundial, de Alice Bailey, vocês vão ver o que é esta ilusão mundial. Vejam um pouco. Com a melhor das intenções, veja em que situação a gente se coloca. A pessoa pergunta: qual seria a maneira mais pura de se avaliar o processo evolutivo de um outro? Você querer avaliar o processo evolutivo de um outro,
você não saber fazer silêncio diante do processo de um outro, silêncio interno. Porque às vezes você tem que falar sobre o processo de um outro para ele, para ajudá-lo, mas mesmo que você chegue a este ponto, você precisa fazer um silêncio interno diante do processo de um outro. Você lidando com o processo de um outro, você está tentando servir ao outro. Se você acha que está avaliando alguma coisa, você está num caminho bem desencaminhado. Porque nós não temos possibilidade de avaliar ninguém, nem processo de ninguém. No plano consciente, no plano mental, você não tem possibilidade de avaliar coisa alguma. Você fala o mínimo necessário para ajudar a esclarecer uma coisa, mas isto sem a mínima intenção de avaliar processo nenhum, porque não temos este alcance. Então existe uma lei que diz não julgar. E nós precisamos refletir sobre esta lei. Porque você avaliando um outro, você está julgando o outro. Mesmo num bom sentido, mas não julgar não exclui nada. Então, mesmo quando você tem que concluir alguma coisa para poder ajudar o outro, você trate de concluir bem provisoriamente. Você trate de concluir só para aquele momento. E esteja pronto para concluir outra coisa em seguida, porque em seguida já mudou tudo. E como nós fazemos para manifestar a verdadeira beleza? Bem, se nós observarmos a natureza, se nós respeitarmos a natureza, se nós tivermos a natureza como algo muito perfeito e que também está se aperfeiçoando, enfim, se nós formos irmãos da natureza, nós começamos a compreender a beleza. Ou então começamos a compreender e a sentir a beleza à medida que invocamos a nossa alma. Na nossa alma, há beleza. Na alma dos seres, há beleza. Mas aí, para você ver esta beleza, você precisa estar bem próximo desta alma. Agora, na falta de ver a beleza da alma, que talvez não se possa ver por enquanto, olhe para a natureza, que é o que de mais belo existe ao nosso alcance.